mãe é essa, gente, que dava banho todos os dias na filha e não via? E outra coisa, e o marido dela tinha relação com ela e não olhava nada? Se ela tem duas, é claro que ia saber sim. E outro, como que o marido dela não viu isso quando tocava nela? Como assim? Que absurdo! A mãe dela não descobriu? Como que a mãe dela descobriu que ela tinha dois praquitos? E o marido, depois do casamento, como é que não descobriu? Por que ela só descobriu quando foi no médico? É o vídeo de hoje. Vamos entender melhor o contexto dessa história e eu tenho certeza que vocês irão me compreender. Eu sou a Maísa, sou portadora do útero de Delfo. Eu tenho 2 úteros, 2 colos uterinos e 2 canais vaginais. Que assunto absurdo, talvez, de falar. Mas faz parte da minha história, né, gente? Eu sou de 94. Quando a minha mãe me teve, ela tinha 14 anos. Quando eu nasci em 94, 1º de agosto, a minha mãe me entregou pra minha avó. Então eu fui criada pela minha avó materna. Então lembrando que, quando a gente fala de canal vaginal, ele é uma cavidade interna, né? E quando se é um bebê, uma criança, uma menininha ali de 2 anos, 1 ano, bebê, a mulher, a mãe, a avó, quem cria, vai tomar cuidado com a higienização, né? É uma área muito sensível, então tem todo um capricho ali pra higienizar, pra lavar, pra dar banho. E não tinha como, em 94, realmente não tinha como a minha mãe saber, minha mãe ter conhecimento de que isso era possível, que poderia, né, uma menina nascer com 2 canais vaginais, se tornar uma mulher e enfrentar muitos problemas que viriam pela frente. Por quê? O útero de Delfo, gente, eu trouxe meus úteros aqui. O útero de Delfo, ele é totalmente dividido. Ó, ele é dividido daqui em cima, aqui do corpo do útero, até embaixo no canal vaginal. Então, canal vaginal direito, canal vaginal esquerdo, colo uterino direito, colo uterino esquerdo, útero direito e útero esquerdo, cada um portando as suas trompas uterinas e ovários. Então vocês acham que minha mãe, a minha avó, ia ficar futucando comigo ali, bebezinha, criança, pra saber se tinha alguma coisa de errado no canal vaginal? Não tinha, gente. Não tinha nem como ela imaginar que isso era possível. Eu tive uma criação muito rígida e tenebrosa. Eu não tive educação sexual, não me permiti um conhecimento de educação sexual sobre anatomia, fisiologia. Ah, mas você quando chegou na puberdade, na adolescência, você não se tocava, você não se olhava no espelho. Não, gente, eu cresci num lar cristão, eu cresci num berço cristão, então tinha todo um tabu envolvendo a questão de conhecimento sexual. A minha avó, quem me criou, ela falava assim, literalmente, ela falava, olha, se beijar na boca vai pro inferno, viu? Vixe, eu morria de medo de beijar na boca, até porque meu primeiro beijo foi com 15 anos. Então tinha toda uma regra, era tudo muito rígido, então eu não tinha curiosidade, eu fui criada de uma forma totalmente diferente. E quando eu me casei, aí que entra a pergunta, né? Ah, mas o teu marido, quando te tocava, quando vocês tiveram lua de mel, não descobriu que tinha alguma coisa errada, que você tinha 2 canais vaginais? Não, gente, a gente só descobriu quando eu fui no ginecologista. Por quê? Dentro da religião a qual eu fui criada, muito rígido, muito tabu, muito preconceito e tal, quando eu me casei com ele, algumas coisas, por mais que ele já tinha sido casado antes, algumas coisas ele evitava. O que ele evitava? Gente, ele não lambia o prato. Assim, entrou na cabeça dele que o sexo oral é pecado. Ai, mas ele não te tocava, não dedilhava? Não, é pecado, não pode. Então era assim, era aquele love maravilhoso, um beijo na boca, sabe? Mas nada de toque, nada de oral. Então não tinha como ele saber, não tinha como ele explorar toda aquela área e falar assim, olha, eu acho que tem alguma coisa aqui que tá errada. Então assim, o que dava de entender é que o meu parceiro, por mais que ele era experiente, ele queria manter a pureza. Pra ele assim, ele não queria pegar as práticas lá do mundo e trazer para um casamento totalmente puro, de uma menina pura, de uma menina virgem, a qual ele conheceu na igreja e ele casou. Eu acho que vocês me entenderam. Então, foi muito... Ai, gente, eu lembro, tá? Até um calafrio. Foi muito trabalhoso, né? Precisei trabalhar muito meu autoconhecimento, a educação sexual, principalmente quando eu recebi o laudo. O médico falou, olha, Isa, 2 úteros, 2 colos, 2 canais vaginais, você ainda é virgem em um canal vaginal, você tem que trabalhar isso. Gente, essa história 10 anos atrás.
Então, foi um choque, muita informação na minha cabeça para compreender e para poder trabalhar nesse processo. Então, assim, a falta de educação sexual na minha vida me afetou, na minha vida sexual me afetou muito. Hoje, ensino para meus filhos que a educação sexual é importante, né? Anatomia, fisiologia, entender todo um contexto, principalmente quando entra na puberdade, a menina, as formas de prevenção, como é que funciona, o que pode acontecer, né? Se não houver prevenção, uma IST, gravidez na adolescência. Então, é um mundo recheado de muitas coisas boas que se pode aprender com a educação sexual. E sendo portadora de uma anomalia, poxa, me pegou assim, de jeito, me tacou na parede, com muita coisa que eu precisava aprender. Ah, mas você aprendia na escola? Não. Por quê? Quando eu cheguei na escola com livro de ciências, eu lembro até hoje, o livro de ciências, eu tinha acho que 9, 10 anos, a minha avó, ela me deixou informada assim, olha, quando você pegar o livro de ciências, você não abre. Gente, olha só o tabuzão, o preconceito, você não abre. E eu, como muito obediente, a professora entregou o livro de biologia, né, de ciências, se eu não me engano, e eu cheguei em casa com ele fechado, eu não abri, eu não folhei, porque criança era danada pra ver as figurinhas novas, as imagens novas, o que ia estudar aquele ano. E eu lembro que ela pegou o livro, ela foi pra sala, e nas páginas ali, a gente quando estuda a 4ª e 5ª série, vem sobre o conhecimento dos órgãos genital, né, feminino e masculino. E ela arrancou aquelas páginas da vulva e dos testículos, pênis, né, do homem. Ela arrancou as páginas fora, né, rasgou, picou e jogou fora. Eu não questionei ela, né, porque eu não era nem louca, era uma criação que eu não podia nem olhar torto, assim, que era uma mão na lata. Então, foi mais ou menos desse jeito que eu fui criada. Então, primeiro, não tinha como a minha mãe saber, ela não sabia que isso poderia ser possível. Na adolescência foi um tabu enorme de conhecimento. E também, quando eu me casei, eu enfrentei ainda o problema do sexo, da lua de mel, né, por ser dentro da religião. Então isso afetou muita coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe o seu comentário, já deixe o seu like, seu joinha aqui no vídeo e se inscreva no canal se você tá chegando agora de paraquedas, não sei, talvez. E gratidão por quase 7.000 inscritos no canal. E o próximo vídeo a gente vai falar o quê? Bem-vindo à maternidade. Beijo!